Olá, uma boa noite para você. Hoje a gente vai ficar um pouco mais bairrista. Vamos ficar aqui em São Paulo. Eu vou te explicar por quê. A Avenida Paulista é o centro financeiro da cidade de São Paulo. Isso a maioria de vocês já sabe, né? A novidade é o que vem agora. Um estudo do Instituto Data Popular apontou que os bairros pelos quais a Avenida Paulista passa, que são Bela Vista, Consolação, Jardim Paulista, têm uma renda per capita média 2 vezes maior do que a dos moradores de toda a cidade de São Paulo. O PIB per capita da região da Paulista, da região da Avenida Paulista, é de R$ 47,6 mil, enquanto toda a cidade, essa média baixa para 20.700. O levantamento mostra ainda que 41% das pessoas que passam pela avenida manifestaram o desejo de comprar. Você ligou aí com a questão da economia? De comprar na própria avenida. Comprar roupas é que é o que lidera a intenção de compra, depois calçados, livros, jornais e revistas. Todos os dias, 1,5 milhão de pessoas passa pela mais famosa avenida de São Paulo. E a maior parte desse público é formado por nós, mulheres. Hoje eu vou receber aqui no Economia e Negócios o sócio-diretor do Instituto Data Popular, o Renato Meirelles. E eu sou Fátima Tucci e quero a sua participação no programa, mandando sua sugestão, pergunta e seu comentário para o site da Record News. O endereço aparece aí no seu vídeo. Lá você também pode acompanhar os arquivos das entrevistas dos nossos programas anteriores. Não deixe de visitar e de participar aqui com a gente. Esses dados todos fazem o quê? Com que desperte um empresariado que não está dando devida atenção a este bairro. O que você acha que provoca? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Provoca, na verdade, uma grande migração de empresas que antes não pensavam em abrir lojas na Avenida Paulista. Durante muito tempo, a Avenida Paulista só tinha banco. Era o universo dos bancos e do mundo corporativo paulistano. Hoje, cada vez mais o varejo entende que o público da Avenida Paulista está com muito dinheiro no bolso e com muita vontade de comprar. Dá para comprar em alguns lugares que não são os shopping centers. Quando essa pesquisa foi feita, foi com que e para que intenção? Qual era o objetivo e o que surpreendeu? Boa parte dos nossos clientes são redes de varejo e eles têm um interesse muito grande de descobrir quais são os novos locais que eles podem abrir lojas na cidade de São Paulo. A Avenida Paulista apareceu como uma das grandes oportunidades pouco aproveitadas para aberturas de lojas. Nós temos a Avenida Paulista e as regiões muito periféricas de São Paulo, que também tem uma classe C ascendente com maior poder de compra. Vamos ainda ficar um pouquinho na avenida, porque eu acho que ela pode servir de exemplo ou de estímulo para centenas, milhares de pessoas que estão nos vendo para pensar nesse negócio. O paulistano, ao contrário de outros, por medidas várias, entre elas principal de segurança, acaba não andando a pé. Então, até onde esta intenção de compra se refletirá em compra de fato? Que isso eu sei que é uma das coisas que sempre afastou o comércio da região. Tipo, ok, mas ninguém anda, ninguém circula, ninguém fica igual na Quinta Avenida em Nova York, que as pessoas ficam caminhando. Está mudando isso? Essa compra, na sua opinião, irá se efetivar mesmo? Cada vez mais a Avenida Paulista muda o seu perfil. Isso aconteceu por quê? Porque aumentou o número de pessoas com emprego formal e trabalhando nos prédios comerciais da Avenida Paulista. Como a Avenida Paulista é muito bem servida, tanto de ônibus quanto de metrô, não é só as pessoas que passam de carro as que movimentam esse dinheiro na Avenida Paulista. Nós temos um contingente gigantesco de pessoas que andam a pé. Convido aos nossos telespectadores a olharem na Avenida Paulista. Pela internet você vê isso de graça, ou os que moram em São Paulo, andarem na hora do almoço na Avenida Paulista, no final da tarde na Avenida Paulista, e nós vamos ver cada vez um número maior de pessoas segurando um número maior de sacolas de compra. Ou seja, já estão comprando. Quem já está lá, já está lucrando com isso. Sem dúvida nenhuma, compra lá e pesquisa preço. Então ele tem condições, inclusive, de comparar o preço de algumas lojas na Avenida Paulista com lojas que estão no shopping center.
Vamos falar que tipo de loja? Você já detectou a questão de vestuário, calçados, revistas, o que você imagina, quer dizer, como dos seus clientes, claro. Até quem já disse, ok, já estou atrás de ponto. Olha, as grandes redes de varejo de moda ou já se instalaram ou estão procurando pontos para se instalar na Avenida Paulista. Principalmente por quê? Porque todo mundo gosta de comprar uma roupa. As mulheres, cá entre nós, gostam ainda mais de comprar uma roupa para ela, para os filhos, para o marido. E como o grosso das pessoas que circulam na Avenida Paulista são formadas por mulheres, o vestuário estourou. A oportunidade que nós vimos para novos negócios está na área de turismo. Nós vimos que as pessoas que andam pela Avenida Paulista, e nós não pesquisamos pessoas que estavam no carro, nós pesquisamos pessoas que estavam andando a pé. A quantidade de pessoas que andam na Avenida Paulista e pretendem fazer uma viagem internacional de avião nos próximos 12 meses é 4 vezes maior do que a média de paulistanos que pretendem fazer essa viagem internacional. Então, agências de turismo, fiquem atentas, porque você pode encontrar na Avenida Paulista um público ávido por uma informação de qualidade para sua próxima viagem internacional. Que bárbaro, isso é inacreditável, como você acaba detectando coisas que você nem imagina que ele vai comprar ou pela internet ou de outra forma. Ou seja, se tiver ali, de repente ele para numa agência e vai efetivar a compra. Efetivamente vai comparar preço, vai buscar informações e pode, por que não, efetivar a sua compra lá, direto na Avenida Paulista, pertinho do seu trabalho, no caminho de volta para casa. O que você acha que pode emperrar esse novo caminho da Avenida Paulista? Eu te pergunto isso por causa do momento que a gente está vivendo, de altíssima, eu acho, valorização excessiva até, de preço dos imóveis. Quer dizer, isso pode ser uma coisa que impeça ou retarde ou não seja contento o número de aberturas de lojas, porque não vai encontrar imóvel com um preço razoável para abrir o negócio? Nós enxergamos dois problemas para que a Avenida Paulista se transforme quase que numa nova Quinta Avenida. O primeiro problema é o que você falou de preço de imóvel. Muita gente começa a olhar para esse mercado e com isso o preço dos imóveis se valoriza e nós já estamos vendo isso por parte dos nossos clientes que querem abrir pontos na Avenida Paulista. A outra situação é um problema de todos os paulistanos, mas que pode afetar mais ainda na Avenida Paulista, que é a questão da segurança. Na verdade, para a Avenida Paulista ser competitiva na comparação com shopping centers, era preciso que ela invista, que o poder público invista cada vez mais em segurança. Afinal de contas, o momento de compra é um momento agradável, é um momento de tranquilidade, é um momento que as pessoas gostam de espairecer. E elas não querem sair da loja morrendo de medo de ter a sua sacola, sua nova aquisição assaltada por alguém. Então a questão da segurança e a excessiva valorização do imóvel são os gargalos, são os desafios para o crescimento do varejo dentro da Avenida Paulista. Bom, a gente sempre aponta desafio, daí que a partir daí achar as soluções. Eu quero saber de você aonde mais, quer dizer, que outras áreas vocês detectaram e vocês podem apontar como interessantes. Mas você vai me falar isso e um pouquinho mais. Regiões periféricas que até um pouco tempo atrás estavam longe do radar das grandes empresas, das grandes regiões varejistas, crescem 3 vezes mais do que a região central. Isso acontece pela ascensão da nova classe média brasileira, da classe C, que antes não tinha poder de compra e agora tem, e antes não tinha cartão de crédito e agora tem. Então a gente consegue ver bolsões crescendo no Tatuapé, bolsões crescendo em Hermelino Matarazzo, em Cidade de Tiradentes, e as empresas que souberem achar os melhores pontos vão vender muito para essa nova classe média paulistana que cresce em conjunto com a classe média brasileira. A gente tem falado muito dessa classe em ascensão, dessa classe média, que, aliás, para mim é uma delícia. Como eu estou muito velha na economia, eu acompanho há tanto tempo este dizer macroeconômico que era: o Brasil só vai ser um país realmente importante no cenário internacional a hora que tiver consumidores próprios, que não depender do exterior. E não tinha, porque não tinha poder aquisitivo. Como é que você definiria essa classe? Quem é ela? Excelente pergunta, Fátima. Primeiro, vamos falar do ponto de vista de tamanho. Né? Essa classe C, que é a verdadeira classe média brasileira. E por que é classe média? Porque tem a média da renda, a média da escolaridade, a média de opinião dos brasileiros. Em 2002 era de 37%.
Chegamos em 2010 com 50%, vamos chegar em 2014 com 6 de cada 10 brasileiros pertencendo à nova classe média brasileira. Ele é mais jovem do que a média do brasileiro, mais escolarizado do que a média do brasileiro e com muito mais acesso à internet. Na verdade, eles são os novos formadores de opinião. Portanto, esse acesso à internet também significa um pouco mais globalizado, se ele sabe o que passa no mundo. Ele sabe o que passa no mundo, tem condições de se mostrar para o mundo e também de ampliar o seu network, o que aumenta até na possibilidade de conseguir um bom emprego. Tá. Então ele é mais médio do que a chamada classe média de uma década atrás, por ter essa característica, um de ampliação e outro de uma escolaridade melhor, de um nível mais médio, é isso? É exatamente isso, Fátima. A gente, no Data Popular, há 10 anos estuda a classe C no Brasil. Porque agora tá fácil, né? Tá na moda falar de classe C. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Há 10 anos atrás, quando ninguém acreditava nisso e nós tomamos 3 anos de prejuízo, porque ninguém acreditava que a classe C fosse ter poder de compra, a realidade dessa classe C era muito diferente. Ela tinha uma escolaridade mais baixa, ela era mais envelhecida, mas principalmente ela era mais pessimista. Hoje, a classe C lidera todos os índices de otimismo das pesquisas desenvolvidas pelo Data Popular. A classe C acredita mais que a vida dela vai melhorar, acredita mais que a saúde da família vai melhorar e que as chances dela no mercado de trabalho vão melhorar. E esse otimismo faz com que ela, inclusive, gaste mais e corra atrás do prejuízo para poder pagar essas contas que o número grande de cartões de crédito tem possibilitado que ela tenha. De fato, corra atrás, porque o que me mete medo demais é de um endividamento excessivo e não capacidade de pagar, inadimplência, e enfim, esse negativismo. Você acha que é um grupo que está se endividando, mas que está se endividando de uma forma mais consciente? Esse medo que você tem também é o medo que muitos dos nossos clientes têm, que os grandes empresários do Brasil têm. O que a gente tem observado é que o índice de endividamento do brasileiro é o menor dos BRICS. Comparado com a Rússia, com a Índia e com a China, o Brasil tem 53% do PIB de endividamento. Metade disso que é para pessoa física, a outra metade é para pessoa jurídica. O que acontece, na verdade, é que o aumento de gastos com dívida se deu pelo aumento da base de pessoas que tomam crédito. Antes 10 pessoas tomavam crédito, hoje 100 pessoas tomam crédito. Então, individualmente, não aumentou tanto a dívida, até porque esse aumento do crédito veio acompanhado com um aumento real do salário mínimo e do rendimento. Por isso que eu adoro fazer esse programa. Telespectador, você me entende quando eu fico brincando aqui, que há 11 anos estou aqui no Economia e Negócio, porque a gente analisa. E eu vivo falando que eu odeio a economia do elevador, que é aquela onde alguns telejornais, que não é o caso dos telejornais da Record News, que sempre analisam, falam assim, o índice de inadimplência aumentou. Aumentou cara pálida por quê e como? Aumentou simplesmente porque às vezes a base aumentou, outras vezes porque o início era 0, e daí aumentar para 10, você aumentou 100%, né? Então, enfim, esse raciocínio que eu adoro. Renato, você disse há pouco que amargamos os 3 primeiros anos de prejuízo e há 10 anos atrás, quando começamos a analisar o consumidor classe C, ninguém acreditava nele. O Data Popular nasceu há 10 anos atrás, assim que o Goldman Sachs lançou o relatório sobre os BRICS. Cunhou o termo BRICS, fala que o futuro da economia mundial estava no Brasil, na Rússia, na Índia e na China. Nesse momento, meus sócios criaram um instituto de pesquisa focado no estudo profundo das classes C, D e E no Brasil. A gente partiu de um cenário em que a classe C e D era um mercado invisível, que nenhuma empresa enxergava esse mercado. Chegamos em 2003, 2004, com o mercado acordando para este público e falando que era um segmento importante. Agora, o interessante é que o grande salto do Data Popular se deu com a quebra do Lehman Brothers, em 2008, 2009, com a crise econômica mundial, quando as grandes empresas deixaram de enxergar a classe C e D como um segmento e passaram a enxergar como o verdadeiro mercado brasileiro. Você não pode falar que 85% da população, que 76% de tudo que se compra no supermercado, que 82% dos brasileiros que acessam a internet, ou dos detentores de 7 de cada 10 cartões de crédito, são segmento de mercado. Quando se fala da classe C e D, se fala do verdadeiro mercado brasileiro, e é para esse mercado que grandes empresas nacionais e multinacionais estão olhando.
Porque é engraçado, a gente tem feito, inclusive, algumas entrevistas aqui, várias, sobre o mercado de luxo, etc. Também é grande, assustadoramente grande no Brasil, também é importante. Mas esse sim é um segmento, né? Esse sim é um nichozinho, uma coisa pequena. O resto é mercado brasileiro, que é a classe C, é isso? Exatamente. Inclusive no mercado de luxo. Nós desenvolvemos uma pesquisa recente, em parceria com a MCF, do Carlos Ferreirinha, para entender um pouquinho... Que é um especialista em luxo. Que é um especialista em luxo e um grande amigo. Pode parecer estranho as pessoas acharem que o Renato e o Ferreirinha são amigos, nós somos grandes amigos. E nós descobrimos alguns dados interessantes. Um deles é que 44% da classe A é a primeira geração de endinheirados da família. E que, portanto, veio da classe C. São pessoas que têm bolso de classe A e cabeça de classe C. E compram com a classe C. E quando nós vamos olhar no mercado de luxo alguns produtos, por exemplo, perfume importado, nós descobrimos que 55% das pessoas que compram perfumes importados com ticket médio de R$300 são da classe C. São da nova classe média brasileira. 55%. E daí o telespectador pode perguntar, mas R$300 não é muito caro para a nova classe média? Mas 10 de 30 cabe no bolso. É a questão do crédito mesmo, que faz toda a diferença em qualquer economia. Mas é engraçado porque você, pela primeira vez, eu escutei uma coisa que eu acho extremamente justa, que é o cara que tem bolso de classe A e cabeça de classe C. Porque eu detesto o termo emergente. Claro. Não é. Ele tem bolso hoje de classe A e cabeça de classe C. Falar um monte de números, sabe o que fazer com esses números. O que você recomenda? Nós temos pouquíssimo tempo, eu queria analisar de monte mais coisa, mas fica para uma outra vez. O que você recomenda? Você disse que a maior parte dos seus clientes hoje está concentrada no segmento de varejo, é isso? A gente tem muito varejo, mas varejo entra inclusive em serviços financeiros, né? O banco claro. É um varejo. Eu acho que tem dois erros que talvez as pessoas não possam cometer. O primeiro erro é tentar catequizar esse consumidor. Tentar fazer com que o consumidor da nova classe média brasileira pense como o consumidor da classe A. Ele não pensa como consumidor da classe A e ele não pode, a gente não pode confundir querer ser rico com querer ser como rico. O consumidor da classe C não quer ser como rico. A dona de casa não entende, porque da classe C não entende, porque mesmo tendo dinheiro, na hora do almoço, a dona de casa da classe A só come um franguinho com salada, podendo ter um prato cheio. Ai, tomara aquelas vezes para eu parar de comer o franguinho com salada e poder comer à vontade e ficar gorda, tanto faz. E a outra questão e outra dica que nós temos para falar para os telespectadores do Record News faça o exercício de humildade e de se colocar no lugar do outro. Coloque a barriga no balcão, vá conversar com as pessoas, vá entender que eles têm valores próprios, estética própria. Por exemplo, eles odeiam o pretinho básico ou aqueles tons pastéis na roupa, eles gostam de cores primárias, alegres, coloridas. Brasileiras de verdade, que inclusive fazem sucesso em toda a Europa e muitas vezes só não fazem sucesso na elitezinha brasileira. Entender a nova classe média brasileira passa basicamente por respeitar o jeito que esse brasileiro pensa. Ou seja, é mais do que... É um dado de esperteza empresarial você ser você ser politicamente correto, ou seja, aceitar a diversidade. E a diversidade implica numa classe que é totalmente diferente daquela que tinha dinheiro há 20 anos atrás. É isso? Exatamente. É muito fácil fazer uma estratégia de marketing para um par. Para alguém que estudou na sua faculdade, que fez MBA fora, como você, que fala 3 idiomas. O novo desafio dos empresários brasileiros é pensar com a cabeça de classe C. É fazer o exercício de humildade e de se colocar no lugar dos outros. Afinal, nesse novo Brasil, ninguém é líder de mercado se não for líder na nova classe média brasileira. Maravilha! É uma delícia compartilhar entrevistas onde a gente compartilha as cabeças e o modo de pensar. Às vezes eu tenho que fazer entrevistas e que eu tenho que deixar a pessoa falar e estou discordando aqui até a alma. Muito obrigada, Renato. Obrigada a você, telespectador, que também esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado conosco, tanto quanto eu gosto da entrevista, quanto às vezes eu não compactuo com o que a pessoa está falando, toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite aqui na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.